Então, gente, aqui hoje para falar da gente desse destino belíssimo da Chapada dos Veadeiros, uma das chapadas importantíssimas desse país, a gente tem o Sassá, e que recebe nossos passageiros e os clientes das nossas parceiras agências de viagem lá já, sei lá quanto, talvez uns 20 anos, né, Sassá? 25, não sei, tanto tempo já. e que Desde recebe tão 2000. bem, com guias tão capacitados. Desde 2000, 20 anos, então. Guias tão capacitados, né, Sassá? Sempre muitos elogios. Uma região aí da Chapada que compreende muitos municípios. Então, tem viagens aí para, no mínimo, 4 noites e, no máximo, quanto quiser, porque nunca acaba. São muitos atrativos, são muitos lugares maravilhosos. A gente oferece muitos roteiros de 8 dias, mas querendo ficar mais, tem coisas maravilhosas sempre para se ver. Sassazinho, querido, bem-vindo, tá contigo. Obrigado. Boa tarde a todos. É com grande prazer que eu estou aqui para falar um pouquinho do nosso cantinho aqui, do Cantinho da Chapada, desse lugar que é tão especial, tanto para a gente que nasceu aqui, como para quem mora aqui, e também para as pessoas que aqui vêm passear, né? Com certeza, a Chapada é um lugar que sempre vai estar guardado no coração de muitas e muitas pessoas. Obrigado pela presença, tá? Obrigado, Sônia, obrigado, Kelly, obrigado pela oportunidade, tá? Bem-vindos ao nosso tour virtual, a todos. E eu quero apresentar a vocês um pouquinho só do que a Chapada pode oferecer, né? A Chapada dos Veadeiros, ela está dentro de uma área conhecida como Reserva da Biosfera, e o nosso Parque Nacional hoje recebe o título de Patrimônio da Humanidade. A Reserva da Biosfera, ela é o cantinho do norte do estado de Goiás, ao norte de Brasília, né? Tá? O nosso Parque Nacional foi criado em 1961, ainda por Juscelino Kubitschek. Hoje ele tem uma área de 65 mil hectares, porém, e com um novo decreto assinado há 3 anos atrás, esse Parque Nacional ele vai se expandir a 240 mil hectares. Tá? Nós estamos, como eu falei, ao norte de Brasília, então a gente está a 230 quilômetros de Brasília, 420 quilômetros de Goiânia. Utilizamos, então, o aeroporto de Brasília, ou seja, os clientes que vêm para a Chapada, 99% descem no aeroporto de Brasília. Alguns, um ou outro, raramente descem em Goiânia por algum motivo específico. O nosso trânsito ele parte normalmente do aeroporto de Brasília. A Chapada, ela territorialmente, ela abrange aí 5 municípios e pegando um pedacinho ainda de um 6º município que não faz parte dos nossos operacionais. Então, acaba, de uma certa forma, não compondo tanto a Chapada. Mas a região, o cinturão das serras que compõem a Chapada, passa no município de Nova Roma também, né? Então, nós temos Alto Paraíso, que é bem centralizado, São João, que é onde nós, na realidade, mais hospedamos os clientes, Alto Paraíso e São Jorge, que é o vilarejo de São Jorge, distrito de Alto Paraíso, onde fica o portal de entrada do Parque Nacional. São João da Aliança, que é um município que está se abrindo para o turismo agora. Teresina, que fica ao norte da Chapada, que também está abrindo para o turismo agora, exceto um atrativo específico, que é o Poço Encantado. Cavalcante, que já tem aí uns 10, 15 anos que vem se estruturando para receber turistas também, onde está a comunidade quilombola, onde está também a Cachoeira de Santa Bárbara, e Colinas do Sul. Nisso a gente deu um giro na Chapada. Colinas do Sul é basicamente a região mais sul, ao sul da Chapada, onde fica a região da lagoa, de um lago, né? O segundo maior lago artificial em volume de água do mundo, que é o Serra da Mesa. Então, e tem algumas cachoeiras também nesse município, inclusive cavernas, né?
Do município de Colinas, a gente encerra ali, então, os municípios, compondo essa chapada, que é essa região que abrange ao longo essas cinco cidades. E nós temos uma quantidade enorme de fazendas distribuídas ao longo desses municípios que têm atrativos naturais que propiciam a visita dos nossos clientes, né? Então, nós criamos aqui, eu vou abrir um parêntese para dar boas-vindas a todos, nós criamos, então, o nosso mascote, que foi criado com o início do nosso empreendimento, que hoje a gente já tem aí 22 anos de ecoturismo, fazendo receptivo na Chapada, e nós criamos esse personagem que representa o cerrado, que é o calango, que foi para descontrair no início dos nossos trabalhos. Então, ele representa basicamente aquilo que a gente pode oferecer, principalmente para a descontração mesmo. Voltando à região, macro-região da Chapada dos Veadeiros, esse mapa, ele representa exatamente a reserva da biosfera, que é essa área macro em que a Chapada está incrustada, que é a região de Flores de Goiás, Simolândia, Terra Ronca, Chapada dos Veadeiros, Parque Nacional Estadual do Itiquira, que é a região de Formosa, a região de São Domingos, os Calungas, Monte Alegre. Toda essa região ela é conhecida como reserva da biosfera, né, que abrange uma quantidade muito grande de nascentes de águas, inúmeros rios, inúmeras cascatas, cavernas, cachoeiras, montanhas, vales, e um cinturão que é a Serra Geral, que ela tem começo, né, no Salto do Itiquira, passa pela Chapada, passa num pedaço da Bahia e se estende para o Tocantins afora. Né, esse cinturão que é conhecido como Serra Geral. Né? Eu vou apresentar agora um mapinha para vocês, mais basicamente focado na Chapada, na região do Parque Nacional, que é essa área mais verde, né, com um contorno mais azulado. Essa área hoje, de 65 mil hectares, como ela vai aumentar, ela vai quase que quadruplicar esse tamanho. Tá? Dentro da área do Parque Nacional, nós temos a área de visitação apenas aqui no vilarejo de São Jorge, 3 dias de passeio, sendo um deles Saltos do Rio Preto, que é a Cachoeira do Garimpão, Saltos de 120, as Corredeiras e o Carrossel. No dia seguinte, um outro passeio que tem dentro do parque é o Canyon e Cariocas. O Canyon 1 e o Canyon 2, sendo que o Canyon 1 ele está fechado por conta da evidência de um pato mergulhão que utiliza o local para reprodução. É uma ave raríssima. E o outro passeio, que é um passeio que abriu recentemente, tem uns 5 anos, que é a trilha das Cachoeiras das 7 Quedas, também dentro do Parque Nacional. 90% dos passeios são feitos em áreas privadas. E essas áreas privadas, algumas delas se decretaram, pediram o título de reserva particular do patrimônio natural, que são as RPPNs, e a maioria não pediu. Né? Uma parte sim, outra parte não. Porém, como eles vivem basicamente do turismo, então eles acabam preservando a Chapada, aquela região da fazenda deles, por conta da área de visitação em que recebem os turistas, pois visitar uma cachoeira numa área preservada é muito melhor do que se visitar numa área que não tem tanta preservação, onde tem uma degradação. Exemplo, o município de São João da Aliança, que utiliza bastante as terras para plantios. Né? Em Alto Paraíso, nós não temos uma agropecuária forte. É bem pequena, na realidade, a agropecuária é mais familiar. Né? São plantações pequenas para suprir a necessidade local, basicamente. E dentro dessa área de atrativos naturais, também nós temos algumas áreas que ficam dentro de quilombolas, alguns vilarejos, como o vilarejo de São Jorge, vilarejo do Moinho, que são vilarejos antigos, às vezes até mais antigos do que a cidade de Alto Paraíso, que a cidade de Colinas, não mais que Cavalcante, que é o município mais antigo da Chapada. E esses atrativos todos, nas fazendas, o proprietário, além dele cuidar da trilha, ele cobra uma taxa também para se visitar. E também cuida das estradas, para que a gente tenha acesso.
Em alguns, a gente já conta com uma infraestrutura como trilhas de madeira para cuidar um pouco mais da mata, para evitar degradação naquela mata de galeria. Em outros, a gente conta com ponte fence para facilitar o acesso. E alguns que são focados mais em trilhas mais pesadas, é mais sossegado, né? Então, a gente tem, continuando o nosso tour, nós trabalhamos hoje com alguns roteiros de ecoturismo. Na realidade, todo o processo é feito baseado em ecoturismo. Nós trabalhamos com roteiros de aventura também, alguns roteiros de trekking, roteiros de melhor idade, roteiros de bem-estar, místico-cultural e também observação de aves. Por que observação de aves? Como eu disse, alguns lugares na Chapada, alguns cantinhos, têm algumas aves raras. Então, assim, não é um roteiro que está muito disponível para o mercado ainda, mas ele é possível ser feito hoje, né? Então, nós temos o turismo de aventura com rapel, tirolesa, passeios off-road, trekking, caminhadas mais pesadas, alguns roteiros de trekking com pernoites em acampamentos, com caminhadas que chegam até 25 quilômetros por dia, né? O roteiro de melhor idade, por exemplo, muita gente acha que melhor idade não pode fazer ecoturismo. Eu diria que isso não é uma verdade, porque os roteiros de ecoturismo, nós temos alguns passeios que têm facilidade de acesso. E você levar uma pessoa de idade em um determinado local, eu tenho certeza absoluta que essa pessoa vai curtir muito o fato dele estar ali no meio da natureza e conseguir chegar numa cachoeira e tomar um banho de cachoeira, né? Nós temos, por exemplo, Poço Encantado, Loquinhas, Rio Cristal, que é a caminhada de 200, 300 metros, né? Então, nós temos roteiros para melhor idade também, e que servem para a gente também fazer com famílias com crianças de colo, com crianças de 2, 3 anos. O roteiro de bem-estar, eu diria, a gente tem essa opção, por quê? Chapada teve um apelo místico no passado, né? Hoje tem muito pouco, não tanto em evidência como antigamente. Mas a gente tem ainda templos para meditação com música ao vivo, a gente tem inúmeros terapeutas corporais, terapeutas naturais, que fazem da Chapada um lugar diferente para se estar, um lugar com uma energia diferente para aquelas pessoas que querem curtir também ecoturismo e fazer uma massagem, um doinho, um shiatsu, né, ou fazer um mapa astral, ler um tarô. Ou seja, tem também essa opção na Chapada. E, além disso, as vivências em grupos, né, como yoga, um qigong, até mesmo uma troca de reiki, né? O cultural, nós utilizamos bastante a região dos Calungas para fazer um passeio diferenciado. O Calunga, ele é um lugar muito especial. Por quê? Foi o primeiro quilombola do Brasil, perdão, o último quilombola do Brasil a ser aberto ao público, a ser descoberto praticamente. A primeira rede de televisão que esteve lá foi nos anos 90. Ou seja, poucas pessoas tiveram a oportunidade de ir. O quilombola Calunga, ele abriga simplesmente a Cachoeira de Santa Bárbara, que é um dos lugares mais procurados, um dos lugares mais inusitados, mais bonitos da Chapada. Sendo que ali no quilombola também temos Cachoeira da Capivara, Cachoeira da Ave Maria, Curriola, Cachoeira do Prata, Cachoeira do Candaru, que é um lugar fabuloso e fica numa região extremamente de difícil acesso. Porém, hoje a gente já consegue sair de Alto Paraíso, por exemplo, fazer a visita aos Calungas e voltar para a cidade no mesmo dia, né? Nossos roteiros, eles são focados principalmente no roteiro de 8 dias, que é o que a gente vai apresentar de passeios. Os roteiros de 8 dias, basicamente, é hospedagem em São Jorge, domingo a quarta, e quarta a domingo em Alto Paraíso, conhecendo assim comunidades distintas. Esse roteiro de 8 dias, ele dá espaço para a gente criar inúmeros outros roteiros, de 7, de 6, de 5, de 6 de novo, de 5, de 4 dias, que são roteiros agregados a ele, né? Então, a Chapada é composta por uma região completamente de cerrado, né, com algumas matas ciliares, algumas matas de galerias,
essas matas, elas acompanham o leito dos rios, e ao longo do trajeto que a gente faz de trilha, na maior parte das vezes é céu aberto, porque o cerrado da Chapada é cerrado de altitude, cerrado que está acima dos 1.000 metros ao nível do mar. Então temos uma vegetação completamente endêmica, uma vegetação ímpar, com mais de 10.000 espécies de plantas catalogadas, em que um conjunto grande de plantas desse cerrado de altitude são plantas medicinais e que eram utilizadas principalmente pelos povos nativos, pelas pessoas nascidas aqui, pelas pessoas que viviam aqui, e ainda hoje tem algumas pessoas, como Dona Flor, o Tom das Ervas, que ainda utiliza bastante as ervas do cerrado para seus familiares, e alguns turistas, inclusive, levam algumas ervas da Chapada, né? E além de ervas, o cerrado ele propicia também inúmeras flores especiais, flores como o chuveirinho, o ciprestinho, entre outras. Flores sempre vivas. A gente tem praticamente o ano inteiro a gente tem flor no cerrado. Cada época é uma flora diferente. Agora, por exemplo, está encerrando a época da flora das sempre vivas. Quando começa a chover, elas caem todas. E o ipê amarelo, principalmente, o ipê roxo, assim como a quaresmeira. E aí vem o período chuvoso, e começam as floras das outras plantas, que são as plantas frutíferas. Enfim, o cerrado tem eu diria, algo bem prazeroso, que é exatamente estar no momento em que qualquer período você vai ter flores. Qualquer período você vai ver flores, né? Vamos seguir para o nosso roteiro. O nosso roteiro de 8 dias, primeiro dia a gente sai de Brasília, do aeroporto, são 230 quilômetros até Alto Paraíso, mais 36 até a Vila de São Jorge. No caminho, nós fazemos uma pausa para apreciar o Jardim de Maitreya, um dos mirantes da Chapada. Tanto o Jardim de Maitreya como o Morro da Baleia e Morro do Buracão. É visto nesse mesmo dia, no primeiro dia, que é o dia da chegada, no domingo, à tarde, né? Que é já para as pessoas se ambientalizarem. Isso é uma das paisagens do cerrado de altitude, né? Segunda-feira a gente faz 3 passeios hoje, que é o Vale da Lua, que é um dos principais atrativos da Chapada, o que todo mundo quer ver. O Vale da Lua é um passeio rápido. Em seguida a gente faz o passeio do Raizama. Além dessa cascata, a gente também faz o passeio do Canyon. E a Morada do Sol, que também fica no Rio São Miguel, que é o mesmo que compõe o Vale da Lua, certo? É um passeio do dia inteiro, passeio relativamente leve, para quem está chegando no primeiro dia, é legal fazer um passeio um pouco mais leve. E voltamos para a Vila de São Jorge, onde a gente faz um almoço tardio em um dos restaurantes locais. No dia seguinte, nós saímos da pousada a pé, em direção ao Parque Nacional, e vamos até a Cachoeira das Carioquinhas, que é um dos lugares mais fantásticos do parque. Eu acho um dos lugares mais bonitos, um lugar bem gostoso. Todas essas cascatas aqui, que dá mais ou menos uns 50 metros rodeados nessas rochas, quase todas elas a gente consegue entrar embaixo, tomar uma ducha, né? No mesmo dia, é possível de avistar esse outro passeio, que é o Cânion do Rio Preto. Nesse dia, a caminhada é um pouco mais puxada, são 12 quilômetros de caminhada e de volta, 6 para ir, 6 para voltar. Porém, a única subida que a gente tem mais forte é saindo das Carioquinhas. O restante é quase todo plano e céu aberto, né? Terceiro dia de passeio, que é já na quarta-feira, quando a gente faz o passeio o dia inteiro e retornamos para a vila, almoçamos e saímos para Alto Paraíso. No terceiro dia, nós visitamos o Mirante dos Saltos do Rio Preto, que é esse aqui, os 120 metros. É uma cachoeira, foi o primeiro cartão postal da Chapada dos Veadeiros, o primeiro do Parque Nacional, onde as pessoas vinham de Brasília na década de 80 e praticamente entravam, acampavam, destruíam o que podiam, levavam o que podiam e deixavam lixo. No início dos anos 90, o Parque Nacional fechou para acampamento, só permitida a entrada com guia, foi quando nós começamos a fazer o trabalho de guiamento dentro do Parque Nacional, e o principal atrativo era esse, e esse outro aqui, que é a Cachoeira do Garimpão, que faz parte compõe o passeio Saltos do Rio Preto.
que também ainda tem as corredeiras e o carrossel hoje, que a gente dá como opção para os clientes que quiserem fazer um pouquinho mais de caminhada, né? E quando o parque fechou, foi aí que se instituiu o guia local. Criou-se os cursos de guia local, que eu vou mais à frente falar um pouquinho do guia para vocês. E esse turista que vinha para Chapada, ele era obrigado a se hospedar num camping ou numa pousada dentro da Vila de São Jorge, e era obrigatório ele pegar um guia local para fazer esse trajeto, ida e volta, né? Para chegar até esse local, que são os Saltos do Rio Preto, nós passamos por Garimpo de Cristal. O Garimpo de Cristal é o que sustentava a Vila de São Jorge até final da década de 80. Da década de 80 para cá, o garimpo de cristal foi praticamente proibido dentro do Parque Nacional. Hoje é extremamente proibido, é proibido até o cliente, o turista, levar um cristal. Tudo que tem lá é para ficar lá, né? Então, na época que se proibiu esses garimpeiros, uma maneira que se viu de que essas pessoas não tivessem oportunidade de trabalhar, então foi feito então o primeiro curso de guia focado nos antigos garimpeiros. Olha só, o turista tinha o prazer de andar numa região mais preservada, mais cuidada e com aqueles que destruíam antes para viver, para sobreviver. E eles estavam passando a mostrar aquilo para o turista com um ganho um pouco melhor, com prazer, com um sorriso no rosto, recebendo pessoas. Então, isso, até hoje, ainda tem alguns guias que são ex-garimpeiros. Eu sou filho de ex-garimpeiro, né? Assim como alguns outros guias, o Neto, o Dene, o Iter, o Edmar, também são filhos de ex-garimpeiros. O Irani, que atua para a gente, de vez em quando ele atua com grupos, inclusive, da Freeway. O Irani, ele também era garimpeiro dentro do Parque Nacional. Hoje é um guia com mais de 60 anos e que tem a força de um garoto de 20. Né? Continuando o passeio, na quinta-feira, depois que a gente chega em Alto Paraíso, na quarta-feira a gente chega em Alto Paraíso, pernoitamos numa pousada. Na quinta-feira, nós saímos de manhã para a Fazenda São Bento, para fazer um passeio já mais leve, por termos feito 2 dias mais pesados. A gente faz a Cachoeira Almécegas 1, que é essa da foto, uma das cachoeiras mais bonitas aqui da próxima cidade, com opção de fazer uma atividade rapel. Tem um mínimo de pessoas para fazer rapel na cachoeira, ela tem 45 metros. Na época da seca, o rapel é feito na Cachoeira de Almécegas. Na época de chuva, o rapel ele é feito na Cachoeira da Água Fria, que é próxima à Cachoeira da Almécegas. Tá? Então, a gente faz a Cachoeira da Almécegas nesse dia, um passeio mais leve. Fazemos também a Cachoeira Almécegas 2 e a Cachoeira São Bento. Temos parada para banho nas 3 cachoeiras. Os banhos na Chapada, as águas da Chapada, a gente consegue entrar o ano inteiro, com sol, com chuva, ou até mesmo na época de frio. Tá? O clima eu vou falar mais à frente para vocês. E aqui a Água Fria, onde a gente faz a atividade do rapel na época de chuva. Sexta-feira. A sexta-feira é o nosso passeio. Dentro da nossa programação, a Freeway hoje tem como cortesia uma taxa adicional, a Freeway tem como cortesia para dar aos seus clientes o passeio de Santa Bárbara. Normalmente nós fazemos o passeio do Sertão Zen ou Anjos e Arcanjos. Porém, quando o cliente está na Chapada, ele tem o direito de escolha se ele quer trocar esse passeio do Sertão Zen por Santa Bárbara. Há um custo adicional. Esse custo adicional para a Freeway, ele é de cortesia. Para o cliente Freeway, ele é cortesia. Tá? Então, nas sextas-feiras, a gente costuma, sexta ou sábados, depende muito da semana, a gente costuma fazer um bem bolado para a gente não chegar lá e estar muito lotado, porque a Santa Bárbara é uma das cachoeiras que tem a capacidade de carga mais reduzida, apenas 300 pessoas por dia. Né? Então, provavelmente a gente vai na sexta. Se tiver um grupo muito grande indo na sexta, a gente inverte e vai no sábado. Né? Então, a gente tem esse passeio, a Freeway tem de cortesia, a gente faz Santa Bárbara, Cachoeira da Capivara
e almoçando no território, no vilarejo do povoado do Engenho, na casa de uma calunga. Ou seja, nós vamos visitar o território quilombola calunga, que é, com certeza, o ups desse roteiro. É o ponto-chave, que eu diria, assim, em termos de passeio. É onde as pessoas chegam, se deparam com essa cachoeira e, meu Deus, que lugar é esse? E aí, ao final do passeio, a dona Raquel, ela vem com todo o carinho do mundo fazendo aquela comidinha caseira, trazendo uma comidinha bem especial, produzido com produtos produzidos ali pela comunidade, né? O mais orgânico possível, né? No dia seguinte, esse passeio em si, o Calunga, Santa Bárbara, a gente anda muito de carro, né? No sábado, nós costumamos fazer, para encerrar esse roteiro de uma semana, aos sábados, a gente costuma fazer o passeio do Rio dos Couros, que é um dos passeios também que enche os olhos dos nossos clientes. O Rio dos Couros, hoje ele está sendo estudado para se criar um parque municipal, né? Inclusive, a gente acredita que nos próximos 2 anos nós teremos um parque municipal nessa região, que é uma região em que o INCRA e alguns fazendeiros brigavam por dizendo que serem proprietários da terra. Porém, é uma área de preservação, nada mais justo que criarmos, então, um parque municipal, né? O Rio dos Couros foi escolhido para encerrar o roteiro de 8 dias, por vários motivos. A caminhada não é muito longa, é uma caminhada leve, porém o passeio de dia inteiro, e no local nós temos uma cachoeira, que é essa que vocês estão vendo, com 100 metros de largura. Depois nós temos uma sucessão de quedas que a gente vai visitando, e lá embaixo tem uma formação de um cânion espetacular, em que o cliente vai realmente sair daqui da Chapada deslumbrado, né? Esse passeio aqui, eu vou colocar para vocês, é o Sertão Zen, que é o passeio que trocaríamos pela Santa Bárbara. O Sertão Zen, ele tem uma cachoeirinha de 160 metros de altura, um visual de 360 graus, que, aliás, o nome Sertão Zen, se não me falha a memória, é de responsabilidade do Edgar da Freeway. Ele que colocou esse nome de Sertão Zen, né? O lugar chamava Sertãozinho. Quando ele fez a primeira vez essa trilha, que não foi comigo, se não me falha a memória, provavelmente foi com o Guia Pacheco, ou foi com Elias, o Edgar chegou e fez um comentário: isso aqui é um sertão zen, não um sertãozinho, por conta do lugar ser um lugar espetacular, é realmente zen. Você está próximo a um centro urbano, que é Alto Paraíso, que é uma cidade pequena, com 5.000 habitantes, mas que você não tem absolutamente nada no seu entorno ali, você não escuta nada além da natureza, você não tem nada, mas tem tudo. Tem a natureza. Se você abre a janela do lado direito, é uma vista da Serra Geral. Se você abre a janela do lado esquerdo, é a vista do Morro da Baleia. Ou do lado direito, ali também tem a Serra da Boa Vista. Ou seja, você tem no Sertão Zen um visual incrível. Por que ele está no roteiro? Exatamente por conta disso. Para quem curte fazer uma caminhada mais pesada. O Sertão Zen, a caminhada é mais pesada do que as demais. Ela tem cerca de 9 km de ida, 9 de volta, e num grau de dificuldade pesado porque tem uma subida bem íngreme logo no início da trilha. No local, a gente consegue, em cima da cachoeira, tomar um banho numa piscina suspensa, né? Vamos até o mirante, tomar um banho na piscina suspensa. Regressamos para a cidade, à noite. Vou aproveitar para falar um pouquinho da noite. À noite a gente nossos guias costumam pegar, pelo menos uma vez por semana, ou 2 vezes durante a semana, pegar os clientes e levar em algum dos pubs, a Chapada aqui em Alto Paraíso, São Jorge, principalmente Alto Paraíso, São Jorge, tem vários pubzinhos, né? Infelizmente com essa pandemia, alguns fecharam, outros estão por vir, com certeza.
e estão sendo reabertos, eu vou falar um pouquinho sobre isso mais para o final. E a gente costuma pegar o cliente nas pousadas à noite e fazer um by night, levar um pub, uma pizzaria, ou um lugar que tenha uma música ao vivo. Isso é uma cortesia que a gente costuma fazer aos clientes que estão fazendo passeio conosco, né? O guia faz isso com prazer. A agência libera o veículo, o motorista, quando há necessidade do motorista, e liberamos também o guia, né? E dentro do roteiro que a gente faz hoje, né, nós temos contemplação, lugares com visuais incríveis. Nós temos lugares para a gente vencer desafios. Por que vencer desafio? Né? Esse desafio é vencido tanto pelo cliente, quanto por nós. Nossa satisfação é enorme quando a gente consegue levar o cliente no lugar que ele realmente quer ir, com segurança. Nós ficamos muito satisfeitos quando um cliente nosso faz um rapel e olha para a gente e fala: foi a melhor experiência que eu já fiz na minha vida. É possível vencer desafios no Cerrado com segurança. Um passeio de bike, por que não? Por que não fazer um passeio de bike na Chapada? É possível se criar um roteiro de bike? Eu tenho 4 amigos, vou fazer um passeio de bike na Chapada. Vamos montar um passeio, um rolê de bike. E aqui, dentro do roteiro, você pode desfrutar, além dos banhos de cachoeira, além de inúmeras piscinas naturais, que os banhos de cachoeiras nossos, além de você tomar a ducha, é possível mergulhar, é possível nadar, é possível dar um salto? É um salto onde o guia vai dizer para você: aqui pode dar um salto também. É possível também, além de nadar, as pessoas que não sabem nadar, é possível entrar na água. Tem muitas piscinas com rasinho também. Não precisa necessariamente saber nadar para entrar nas águas da Chapada. Detalhe, os guias estão sempre portando colete salva-vidas para emergência e para um outro cliente que não saiba nadar e que queira aventurar um pouco mais. O guia, além de colocar o colete, ele acompanha durante o trajeto. E, além disso, é possível desfrutar de uma massagem ao final do dia, né? Ou desfrutar de uma cultura que é interessante na Chapada. A gente tem movimentos culturais como as danças circulares, né? Os eventos religiosos, né? Em cima é uma catira e abaixo é a festa do Calunga, que acontece todo mês de setembro, a coroação do imperador. Então, tem alguns eventos culturais, não é o grande produto da Chapada, mas esses eventos culturais eles acontecem aleatoriamente. Quando é a época de Folia de Reis, ou Folia de Divino Espírito Santo, Caçada da Rainha, o guia ele dá a opção para o turista para ele ver também, para ele vivenciar aquele momento ali, participar de uma catira, de uma folia, ou até mesmo ir na festa de barraquinha de festa junina ou julina, né? Para tudo isso, nós costumamos dizer que é importante respeitar a natureza, respeitar o visitante e respeitar os profissionais que estão servindo. Né? O porquê respeitar tudo isso? É uma cadeia. Quando nós respeitamos a nós mesmos, nós estamos respeitando tudo. Estamos respeitando o ambiente, o meio ambiente, estamos respeitando as pessoas que estão à nossa volta, respeitando a fauna, a flora, o ar, né? Então, é importante que tenhamos esse cuidado com o cerrado para que as pessoas que vierem no futuro possam também ter esse prazer de avistar aquilo que você viu, de ver uma ave, de ver um animal, ou de respirar ar puro, de ver uma planta. Por que eu vou tirar aquela planta se eu vou levar ela para casa e depois o outro que vier atrás não vai mais ver? Então, o respeito à natureza ele é fundamental para a gente, né?
Por isso, não é difícil se apaixonar, né? A gente costuma dizer que apaixonar pelo Cerrado, apaixonar pela Chapada, é um processo muito fácil. É muito fácil. As pessoas, quando vêm, elas chegam em Brasília, às vezes, no aeroporto, um tanto quanto cansadas. Já tivemos situações adversas. Das pessoas chegarem bastante cansadas, irritadas porque perderam o voo, ou irritado porque o avião atrasou, né? E ainda chega, às vezes, em Brasília, eu tenho que aguardar um pouco para sair. Ou chega em Brasília e chega numa capital, aquele alvoroço de aeroporto. Então, as pessoas acabam chegando um pouquinho cansadas. Mas quando elas chegam, começam a chegar, adentrando a Chapada, o guia vai conversando de Brasília até aqui, elas começam a perceber que estão indo para um lugar inóspito, para um lugar diferente, um lugar onde, olha, eu vou me desligar completamente. E por conta disso, as pessoas acabam se apaixonando pelo lugar. Muita gente que vieram passear, acabaram voltando para morar. Muitos moraram, muitos criaram empreendimentos, criaram uma pousada, um restaurante, né? E tudo isso é possível. Tudo isso é possível, está ao alcance de todos. Pois nós estamos aqui para facilitar. Criamos as nossas programações, criamos os roteiros de acordo com o dia a dia, temos roteiros regulares, mas criamos também opções de personalizar os roteiros de acordo com aquilo que o cliente quer. É possível. É possível personalizar o roteiro de acordo com o cliente. Ah, eu não queria fazer caminhada muito longa, eu quero fazer privativo, eu quero fazer em grupo. Tudo é possível, né? E para isso a gente conta aí com uma cadeia de hospedagens interessantes, né? Vou mostrar algumas na Vila de São Jorge, né? Pousada Cristal da Terra, uma pousada que a gente trabalha bastante. Hoje a Pousada Cristal da Terra está passando por uma reforma, está melhorando seus apartamentos. Né? Pousada Cristal da Terra é a primeira pousada em toda a Chapada a ter a sua iluminação totalmente ecologicamente correta, totalmente energia solar, tudo na pousada, piscina, chuveiros, a iluminação da pousada, toda ela é feita em energia solar. Né? Aqui um apartamento, Cristal da Terra, e também no vilarejo de São Jorge, nós temos a Casa das Flores, que já é uma pousada mais charmosa, uma pousada para casal. Né? Os apartamentos deles antigamente eram iluminados com luz de velas, porque na vila não tinha luz elétrica. Hoje eles já disponibilizam abajur, mas ainda tem algumas unidades com luz de vela aqueles casais que quiserem. Né? Inclusive o restaurante da pousada ele é iluminado à luz de velas. Né? Temos em São Jorge a pousada Baguá, que é a pousada padrão 5 estrelas. É uma das pousadas mais charmosas da Chapada, para família e para casal, principalmente casal em lua de mel. Né? A pousada Baguá, ela tem um design diferente. É uma pousada que é um rústico bem moderno. Ela tem uma aparência com os lodges africanos. Né? Eu até chamo de lodge Baguá. Né? Pousada Baguá, continua as imagens. Pousada Baguá fica próxima à entrada do Parque Nacional, dentro da Vila de São Jorge, com vista para o Parque Nacional. Né? Aqui é um bangalô. Os bangalôs da Baguá, alguns têm banheira de hidromassagem, outros não. Né? Baguá, não sei se vocês estão vendo as imagens. Em Alto Paraíso. Em Alto Paraíso nós contamos com algumas pousadas. Nós trabalhamos mais, principalmente, Casa Rosa, que é uma das pousadas que a gente mais trabalha. É uma pousada em que a Freeway ajudou a abrir. Né? Pousada Casa Rosa fica dentro de Alto Paraíso, fácil de ir para o centro. Pousada Recanto da Grande Paz, é uma pousada que já tem em torno de 20 anos, mais ou menos, mas ela está totalmente reestruturada, completamente reestruturada, refeita. Os apartamentos estão ficando bem mais charmosos, né? Os chalezinhos. A pousada que tem hoje no Booking e também na TripAdvisor uma das melhores avaliações. É uma pousada que para casal é fantástica. Né?
tem piscina, todas as pousadas praticamente têm piscina. A maioria delas possuem ar-condicionado hoje, antigamente não possuíam, em função da Chapada não necessitar ar-condicionado, porque aqui não faz muito calor, faz frio à noite. Em Alto Paraíso hoje também a gente já tem algumas pousadas padrão 5 estrelas, vou mostrar algumas para vocês. Nós temos aqui pousada Casa de Shiva, é uma pousada nova que tem apenas 1 ano de inauguração. Essa pousada ela está com uma nova administração já está passando por um processo de reestruturação em 1 ano, para ela ter uma visibilidade melhor no mercado. Fica numa região um pouco afastada do centro, porém, a vista dessa pousada é a melhor da Chapada. Ela tem uma vista total assim, para a Serra Geral, que fica ao fundo da cidade. A vista é fenomenal. É uma pousada que ela está nos nossos portfólios, nos nossos roteiros a partir de 2021. 2020 a gente já incluiu em alguns roteiros. Tem uma boa infraestrutura, não é uma pousada muito grande, é uma pousada pequena. Outra pousada padrão 5 estrelas que a gente tem é a pousada Maia, que foi uma das primeiras pousadas padrão 5 estrelas na Chapada. Todos os seus apartamentos têm banheira de hidromassagem, são apartamentos amplos, no máximo 3 pessoas, mesmo assim. Pousada Maia fica numa região também de montanha, mas um pouco mais no vale, tem uma boa vista, fica um pouco mais isolado, mas como eu disse, os nossos guias estão sempre pegando as pessoas e trazendo ao centro quando necessário. Tem uma boa infraestrutura, os apartamentos são super novos, são muito bem cuidados, estão sempre fazendo reformas, ampliando, melhorando. E uma outra pousada nova, na Chapada, pousada Casa da Lua, que fica dentro de Alto Paraíso, não tem a vista que as demais têm, porém, é uma pousada que tem uma estrutura fenomenal, tem a melhor suíte da Chapada, a maior de todas as suítes, com quase 150 metros quadrados, suíte presidencial. Essa pousada ela está no mercado há 5 anos, mas ela está se estruturando e tem uma boa estrutura há menos de 2 anos. Ano passado fizeram uma piscina fantástica. Se vocês observarem, lembrarem da imagem da piscina da pousada Baguá, e essa piscina, vocês vão ver que algumas pousadas elas estão investindo em piscina designer. São piscinas mais bonitas, mais atrativas, Esse é um apartamento da pousada Casa da Lua, que é um apartamento standard, um apartamento mais comum, também já está entrando nos portfólios. E a pousada dessas luxuosas, a segunda pousada mais nova, pousada Inácia. A pousada Inácia, ela se criou há mais ou menos 2 anos atrás, não é uma pousada antiga, uma pousada extremamente nova, fica ao lado da cachoeira de Almécegas 1 e Almécegas 2, ou seja, o cliente pode dormir ouvindo o barulho de uma cachoeira. É a pousada onde fica a maior parte dos artistas que vêm para a Chapada. Pousada Maia, pousada Inácia e pousada Baguá. A pousada Inácia fica a 20 quilômetros da cidade. Tem uma boa infraestrutura também. Tem restaurante no local, seus chalés são rústicos, um rústico moderno. Bom, encerrando esse lado de hospedagem, que a gente tem, além dessas, tem inúmeras outras hospedagens, eu vou falar um pouquinho dos transportes. Os transportes, eles são feitos de diversas maneiras. Vai depender bastante da quantidade de pessoas. Primeiro, se eu tenho 2 pessoas, que é o mínimo que hoje a gente exige para sair com os roteiros regulares, o mínimo são 2, não significa que a base são 2. A gente sai com 2, mas a gente pode operar até 15, 16 pessoas. Os grupos são subdivididos normalmente em 15 pessoas, principalmente em feriados. Quando tem um volume maior, a gente subdivide em 15 pessoas. Quando a gente tem 2 pessoas, utilizamos carros pequenos, Golf, Gol, Palio, ou até mesmo Voyage, carros pequenos, porém são carros novos com ar-condicionado.
todos os nossos carros têm ar-condicionado. Não utilizamos veículos sem ar-condicionado. Quebrou o ar-condicionado, saiu para manutenção, já não vai trabalhar. Então, todos os veículos. Quando a gente tem aí 3, 4, 5, 6 pessoas, a gente costuma fazer passeios com essas caminhonetes 4x4 de 7 lugares, né? Ou a gente utiliza também doblô para uma família com 4 pessoas, a gente pode colocar 2 crianças, 4 adultos, 2 crianças nos banquinhos atrás e 4 adultos na frente. Utilizamos também esse tipo de veículo, que é a doblô, né? Ou as caminhonetes 4x4 para 4, 5, 6 pessoas. Sendo que, para os transfers de Brasília a Chapada, utilizamos vans a partir de 5 pessoas. Aí ele pode vir na van e fazer os passeios numa Pajero Dakar, por exemplo, ou numa Hilux SW4. Ou utilizamos vans para os grupos que estiverem 7, 8, 9, 10 pessoas. Podemos até utilizar 2 carros 4x4, 7 lugares, ou utilizarmos uma van. As vans são executivas, são novas, com ar-condicionado, bancos individuais e reclináveis. Todas com motorista devidamente habilitado e sempre veículos higienizados. Tá? Esse transporte, quando chegamos aí a 15 pessoas, a gente utiliza uma van e mais um carro de apoio. Por exemplo, uma van e uma Hilux, uma van e uma doblô, uma van e uma Pajero, né? Ou até mesmo uma Duster, que a gente também trabalha com Duster. Esses veículos, a maior parte das vezes são da empresa, alguns terceirizados, os guias têm os seus próprios veículos também. Então, o guia ele pode ser motorista quando é veículo pequeno. Quando é van, o motorista é motorista, o guia é o guia. Né? Algumas imagens aí para ilustrar um pouco a Chapada. Serra Geral, Cachoeira das Loquinhas. Cachoeira das Loquinhas fica a 4 quilômetros aqui do escritório. Essa foto, onde a gente está vendo agora, o Mirante da Janela, eu separo essa foto, porque nessa foto eu gosto de falar um pouco do clima. O clima. Chapada dos Veadeiros está incrustada no Cerrado Goiano, tem 2 climas completamente diferentes. O das secas, o das águas. Ou seja, seca e chuva. O clima da seca é o período que se estende, normalmente maio, junho, julho, agosto, setembro. Os últimos anos está se estendendo outubro e um pouco de novembro. Raridade, mas está se estendendo também. O que acontece? Período de seca. É um período muito legal para se visitar a Chapada. É muito interessante para você ver a Cachoeira de Santa Bárbara, para você ver as águas límpidas do Rio São Miguel, as águas límpidas do Rio Claro, do Rio Pratinha, do Córrego das Loquinhas, do Passatempo. Então, uma época que você vai ter, além de não pegar chuva, além de ter esse período não chuvoso, vegetação dourada, você tem as cachoeiras com baixo volume de água, mas você tem visuais. Né? Você tem a cascata sempre com água transparente, mesmo os saltos do Rio Preto, que está na foto, mesmo os rios com águas escuras, cor Coca-Cola, elas estão mais transparentes nessa época do ano. Né? É legal de vir na seca? Sim, 100%. Assim como é muito interessante você vir na época de chuva. Ah, por que interessante? Olha, muita gente acha que fazer ecoturismo com chuva não é legal. Pois na Chapada dos Veadeiros, eu posso garantir, é legal. O turista vai vir para a Chapada e vai sair daqui muito, muito feliz, muito alegre por vir na época de chuva. O porquê? Esse visual que vocês estão vendo, essa tela, do Mirante da Janela, com 2 arco-íris, foi um presente para um cliente nosso. Um presente da natureza para um cliente. Por quê? Um presente para o cliente. Foi até ele que me mandou essa foto. Porque ele chegou na Chapada descrente porque era período chuvoso, choveu bastante no dia anterior ao passeio,
E ele simplesmente olhou aquilo tudo e falou, nossa, o que eu vou fazer? O passeio dele era para os Saltos do Rio Preto, na parte de baixo, né, a vista de baixo, e o guia sugeriu que ele fosse pela trilha de cima. Chegando no Mirante, ele se deparou com essa paisagem. Por quê? Porque o passeio do Mirante da Janela, ele é um passeio que ele é muito mais bonito na época de chuva. É um passeio que, além de você ter a visibilidade dos saltos com muito mais água, que são as cachoeiras que estão com pouca água aí, porque isso aqui é início do período chuvoso, você ainda tem a Cachoeira do Abismo, que pode se tomar um banho. E a Cachoeira do Abismo, ela só aparece na época de chuva. Então, assim, além da Cachoeira do Abismo só aparecer na época de chuva e ter esse visual, o Rio dos Couros fica muito mais bonito. O Cânion e Cariocas ficam mais bonitos, claro, não um volume tão excessivo de água. E as Loquinhas ficam muito mais bonito na época de chuva. A Almécegas fica muito mais linda na época de chuva. A vegetação fica mais bonita ainda, fica mais verde. As plantas mais floridas e o clima mais agradável para andar. Tem o empecilho de talvez chegar num local e não poder tomar um banho. Mas é raro, somente quando está realmente caindo muita água. Porque o tempo de chuva, período chuvoso que se estende de outubro normalmente até abril, esse período não é chovendo direto. Chove, para e chove. Então, assim, não é vai chover sem parar. Não, a gente tem um período em que é possível fazer as caminhadas, a gente costuma, às vezes, inverter o passeio de acordo com o tempo. Vamos para Santa Bárbara hoje, aí liga-se na comunidade. Está chovendo aí? Choveu muito à noite? Não, então nós vamos para lá. Não, choveu bastante, a gente vai para o curso primeiro. Então, inverte os passeios, invertemos e vamos para os passeios que tiver chovido menos. Exemplo, Sertão Zen, que eu mostrei a cachoeira. É um dos passeios mais bonitos na época de chuva. Ou seja, Chapada é possível visitar tanto na época da seca como na época da chuva. Rio dos Couros agora. Essa imagem do Rio dos Couros, em que há muita água, é no período chuvoso, mas olha o céu, está azul. Por quê? Porque era um dia que não estava chovendo. Né? Cachoeira de Santa Bárbara, que é realmente bárbaro, é um dos passeios mais bonitos da Chapada. É possível realizar esse sonho. Além desse conforto de uma boa hospedagem, de uma culinária diversificada. O que eu vou falar da culinária? A culinária nossa, ela é um pouco diferente de alguns lugares. Nossa culinária, ela não é tão rica em comidas típicas, mas ela é extremamente rica em comidas caseiras. O goiano tem o hábito de fazer muita comida no fogão de lenha. E a gente tem muitos lugares que tem comida no fogão a lenha ainda. Exemplo, no Calunga. Exemplo, no Rio dos Couros, que a gente come lá no Rio dos Couros, na Senhorinha, na Dona Eleusa, na Dona Luzia. Ou, quando a gente vai ao Macaquinhos, a gente tem a comida da Dona Santana, ou Dona Raquel, no Calunga. São comidas caseiras. Damos preferência para quem faz comida caseira. Claro, nós vamos também em outros restaurantes. Né? Essa comida caseira, ela é feita normalmente para vegetarianos também. É feita com produtos mais orgânicos possível, é feito com mais carinho, é feito com bastante cuidado, com muito amor pelas senhorinhas. Dona Nenzinha em São Jorge, Dona Leonia, Dona Iracema, a Dona Raquel, são as donas. E, claro, é possível também, temos também outras opções de restaurantes, como o Jambalaya, um restaurante mais requintado, como a risoteria em São Jorge, que é mais requintada, né? O rústico, e temos em Alto Paraíso restaurantes funcionais também. Por exemplo, o restaurante Alquimia, que serve comida para vegetariano, exclusivamente para vegetariano, certo? Então, nós temos essa diversidade de culinária. E nos nossos roteiros também, o cliente recebe o lanchinho para a trilha e leva durante a caminhada e faz durante o trajeto da caminhada um piquenique. Ao retornar, essa refeição é feita nos mais diversos restaurantes. Né? Por
Por último, eu vou falar sobre o guia e fazer minhas considerações finais. O guia, gente, ele nada mais é que o elo de ligação do homem com a natureza. Qual que é o objetivo do nosso grupo, da nossa empresa? Propiciar esse reencontro do homem com a natureza. Por quê? As pessoas vivem num grande centro hoje. As pessoas vivem correndo para lá e para cá. E muitas das vezes, nas grandes cidades, não se para ver uma lua cheia. Não se para ver o pôr do sol. Quase ninguém faz isso, né? Parar para ver uma lua cheia. E aqui não, aqui a gente faz com que as pessoas elas se desliguem completamente. E o guia, ele tem a sensibilidade de perceber a cada cliente como aquele cliente é, qual que é o grande objetivo dele na Chapada. Ele observa esse cliente de maneira que, nossa, ele gosta de céu. Vou levar ele lá no Mirante para ver um céu estrelado. O céu da Chapada é a coisa mais linda. Parece que a gente está mais próximo do céu aqui. Ah, ele gosta de lua. Vamos levá-lo num local específico para ver uma lua cheia, por que não? Ou ver um pôr do sol no final do dia. Esse guia, ele vai ter percepção de como essa pessoa gosta das coisas. Ele vai ajudar essa pessoa durante aquele trajeto, um passeio, não só com informações, é dando a mão. A gente está até preocupado agora, como que a gente vai dar a mão ao nosso cliente, né? É dando a mão quando necessário, é dando um abraço de bem-vindo à Chapada. Esse lado humano do nosso guia, a gente está preocupado, porque nós vamos... Isso, de uma certa forma, não vai estar existindo. Nós vamos ter que transmitir o nosso lado humano com uma energia e com um abraço fraterno distante, um aperto de mão distante. Mas nós vamos conseguir. Eu tenho certeza que os guias vão conseguir. E nós vamos chegar a esse patamar. Vamos conseguir dar um abraço à distância, confortando todos e nos confortando também. Porque a gente está vivendo um momento em que as pessoas estão cansadas. Elas estão cansadas em casa. E esse é a tecla que eu estou batendo com todos os nossos colaboradores que vão trabalhar a partir de setembro. Nós estamos batendo nessa tecla de que as pessoas estão cansadas, as pessoas querem ver a natureza, as pessoas querem tomar um banho de cachoeira, querem poder respirar um ar puro, querem dar um grito para a vida. E nós estamos trabalhando isso com os nossos guias, para que essas pessoas tenham esse conforto, né? O ecoturismo propicia às pessoas atividades ao ar livre. E isso vai facilitar nessa retomada do turismo nacional. O ecoturismo, com certeza, vai ser o ponto-chave para as pessoas. Por quê? Eu vou fazer um turismo de museus, se eu posso ir para um lugar ao ar livre, para uma praia onde não tem muita gente, ou para uma cachoeira onde tem pouca gente, né? Então, gente, esse momento que nós estamos vivendo, o guia vai ser aquele cidadão que vai dar um conforto ao passageiro, um conforto ao turista, um conforto para si próprio, porque eles também estão agoniados, loucos para ir para a trilha, né? Nós estamos adaptando tudo. Nós estamos adaptando os protocolos, adaptando o nosso trabalho de transporte, os guias, a diminuição da quantidade de pessoas por veículo, assim como durante os passeios, a diminuição de pessoas nos locais de visitação. As pousadas estão trabalhando com capacidade de carga de 70%, 60%, 70%, 30%, 40% a menos. Estão se adaptando para servir o café da manhã de maneira inusitada, inovadora, né? Os atrativos também estão criando seus protocolos, também estão se reabrindo agora. Nosso Parque Nacional foi reaberto no dia 18 agora de agosto, com sucesso. Pelo que a gente está sabendo, foi bem sossegado. As pessoas que aqui estão, os turistas que tiveram a opção, a oportunidade de adentrar o parque pela primeira vez depois de 5 meses, saíram felizes, com segurança, né? O Parque Nacional, a área de visitação, ela é muito ampla, então é bem sossegado. As piscinas onde o cliente pode tomar banho, piscinas naturais, tá? Essas piscinas naturais,
elas são bem amplas, então não precisa estar aglomerado, é um casal num canto, um casal no outro, o guia está sempre por perto também ajudando, mesmo que o guia não vai poder ficar muito próximo ao turista, porque todos os guias, ao tempo que estiverem conversando com o cliente, vai estar de máscara, assim como os clientes, mas lá, durante o banho, o cliente pode tirar a máscara e não se aproximar de ninguém. O que a gente pede é que, durante o banho, as pessoas não se aproximem muito uns aos outros. E assim o guia também não. Então, o guia vai estar orientando cada um a como que ele deve se adentrar naquela piscina sem se colocar em situações de risco. Claro, se tiver alguma situação adversa, o guia vai estar ali, né? Então, esse momento, paz e muito amor para todos. Eu sei que falar da Chapada é muito maior que isso, né? Eu peço desculpas se faltaram algumas informações, tenho certeza que faltaram, porque a Chapada é tão grande, tão grandioso, que poderia ficar aqui o dia inteiro falando de Chapada, falando de passeios, falando das atividades, enfim, despertando a curiosidade em vocês em vir conhecer esse produto. Está ali a Kelly do meu lado, ali, a Kelly que teve a oportunidade de vir em novembro do ano passado, fez um belo passeio com a sua família, né? Acho que tudo que eu falei, que ela viu de foto também, ela vivenciou novamente a pequena estada deles aqui na Chapada. Espero contar com o apoio dos colaboradores Freeway, com o apoio também de todos que estão trabalhando em casa, e espero contar com a visita de cada um de vocês que estão nos vendo agora. Muito obrigado, peço desculpas e pelos momentos falhos. Estamos aqui para o que precisarem. Tá? Kelly, com você. Muito legal, Sassá. Realmente você falou uma coisa certa. Eu vivenciar, mesmo que virtual, né? A Chapada me traz belas recordações, né? Um lugar que eu preciso voltar, que realmente falta muito para eu conhecer, mas foi muito prazeroso, tanto para mim quanto para meus filhos, né? Que são crianças e que puderam conhecer tantos lugares lindos, cachoeiras, fazer trilha, né? Que às vezes a gente fica meio assim de viajar com criança, porque a criança não vai querer andar, mas foi super tranquilo. O guia maravilhoso, assim, meus filhos aprenderam muito, que eu acho que isso que é o legal também, né? Você poder fazer uma viagem que você possa não só contemplar, mas também aprender, né? E os guias realmente têm muito conhecimento, né? É diferente de você ir sozinho, também você não vai aproveitar tanto, né? Fora os riscos, né? Que a gente pode se colocar por não estar acompanhado de um guia, alguém experiente, essa questão das trombas d'água, que é uma preocupação, né? Que os guias estão sempre na frente, né? Cuidando disso e vendo isso para que para que a gente não sofra nenhum problema, né? Não tenha nenhum risco assim, né? Então, realmente, muito bacana, Sassá. Adorei. Acho que você explanou bastante coisas legais, não só de natureza, mas também da história, né? Da Chapada. E aqui a gente tem no chat algumas perguntas, né? Que eu vou trazer. Uma delas a gente até já respondeu, mas eu não sei se ficou assim objetivo e claro. Que a Fritz Maier pergunta qual a época do ano que tem essa água toda, né? Imagino que seja na época de chuvas, porque é quando as cachoeiras estão cheias. Então, respondendo objetivamente, acho que é de outubro a abril. Exato. De outubro a abril tem esse movimento das águas, tem bastante água, né? O Couros, por exemplo, fica fenomenal. Inclusive, voltando à sua visita, você esteve aqui no período chuvoso e você Sim. viu que não houve nenhum contratempo, né? Assim, por quê? Porque a gente está realmente, os guias estão realmente preparados e também o clima não é chuvoso o tempo inteiro. Então, vocês puderam aproveitar bem a Não, estada. sim, e a gente até pegou uma chuvinha voltando de uma trilha, não me recordo agora qual cachoeira que a gente foi visitar, e foi super bom, porque a gente estava morrendo de calor. Então a chuvinha deu uma refrescada aí na hora da trilha e foi super divertido. Não foi um problema, pelo contrário, foi até bem gostoso.
É isso aí. Aí a Lígia pergunta aqui pra gente onde que é melhor ficar, Alto Paraíso ou São Jorge, ou ambos. Eu vou deixar o Sassá falar, mas eu tenho a minha opinião. Os Eu dois acho que lugares são legais, né? É que vai Eu muito acho que a de... opinião da Kelly também é de grande relevância, até porque ela vivenciou isso. Apenas o problema é só que ela ficou uma noite só em Alto Paraíso, né? E durante a semana, né? Então, assim, eu diria, o melhor lugar para ficar são todos. É em São Jorge e em Alto Paraíso. Se o cliente tem disponível uma semana, que seja, ou 6 dias ou 7 dias, pode sim ficar nos dois lugares. Eu tenho certeza absoluta que as pessoas vão gostar dos dois lugares. São Jorge é pitoresco. É um vilarejo com 500 habitantes, então é pequenininho, Chão não de tem terra, asfalto. né? Terra remete àquela coisa litorânea, aquela coisa antiga, bem pequenininho mesmo. Então, talvez as pessoas até assim, de lugar para ficar, eu ficaria melhor em São Jorge. Mas, ao mesmo tempo, você tem Alto Paraíso, a cidade ela é pequenininha também, tem 505 mil habitantes, mas que já tem a estrutura um pouco maior, é onde tem hospital, onde tem farmácia, onde tem supermercados, onde já tem os bancos. São Jorge não tem nada de bancos, por exemplo, né? Então, e Alto Paraíso tem a noite, que eu acho que quando você veio não deu, porque vocês estavam durante a semana, mas em Alto Paraíso, por exemplo, tem a noite, tem os pubs com música ao vivo, né? Tem vários cantinhos também. E, claro, tem o melhor de ficar de acordo com o objetivo da pessoa. Se a pessoa vem para a Chapada e o objetivo dela é fazer somente Santa Bárbara, eu quero um dia fazer só Santa Bárbara e quero ir embora. Tem que ficar em Cavalcante. Então, eu quero, meu objetivo são os passeios do Parque Nacional. Aí tem que ficar em São Jorge. Não, meu objetivo é Macaquinho, Macacão, Sertãozinho, tem que ficar em Alto Paraíso. Ou seja, depende também de quais são os objetivos da pessoa. Se for dentro dos roteiros regulares, o ideal é ficar nos dois. Quando é feriados prolongados, pelo fato de Alto Paraíso ter mais opções de hospedagem, ter melhores acordos de hospedagens também, e pelo fato da gente conseguir um bloqueio melhor, nós ficamos em feriados em Alto Paraíso. A tarifa também é um pouco melhor do que São Jorge. Então, em feriados prolongados, 90%, 99% dos clientes ficam em Alto Paraíso, que Alto Paraíso também facilita o ir e vir. Porém, nós vamos ao parque, nós vamos a São Jorge, mesmo estando em Alto Paraíso. Então, como disse, vai depender daquilo que a pessoa quiser fazer, né? Sim, sem dúvida. Mas acho que é legal conhecer os dois, ficar nos dois. Recomendo ficar nos dois. Os dois são bacanas, são diferentes e é gostoso, né? Então, se puder, né, ficar um pouco, umas noites em um, umas noites no outro, eu acho que é o mais legal. Porque aí você conhece duas cidades, assim, né? Um pouco diferentes. Aí tem mais uma pergunta aqui que a Viridiana fez. Interessante a pergunta dela. Ela fala assim... antes de eu falar da Viridiana, eu vou responder para Maria de Lourdes. Já tem pacote disponível para venda, tá? Tá no site da Freeway. Tem várias combinações lá, a partir de 4 dias, por exemplo, tá? Com só Alto Paraíso e São Jorge. Você pode encontrar lá. A Viridiana, ela perguntou o seguinte, deixa eu voltar aqui. Ela fala assim, essa mudança na abordagem da Chapada como um lugar místico, com relatos de que, acho que ela quis dizer, teriam naves e outras experiências, né, que é a questão dos extraterrestres, né? Mudou por escolha do setor de turismo, sim, ou seja, pelo que eu entendi, a pergunta foi uma estratégia comercial do turismo, do setor, ou foi o público que foi ficando diferente e assim, pessoas que são mais místicas procurando o local? Acho que é isso é isso mesmo, ela me confirmou essa dúvida, né? Você acha que foi uma questão do turismo ter colocado isso como mais místico, ou foi os próprios turistas que foram vendo e disseminando um pouco desse perfil aí da região?
Ótima pergunta. Na década de 80, na realidade, década de 80, mais ou menos, 70, 80 e 90. 70 chegaram os primeiros grupos, um grupo chamado Rumo ao Sol, um grupo de espírita, e foram para Fazenda Escola Bonespero e também o outro que foi para a Cidade da Fraternidade Branca, né? E esses são duas fazendas espírita, total, completamente espíritas. E, mediante isso, a Chapada, por ter uma placa de cristal enorme, ter um conjunto grande de formações rochosas de cristal de quartzo, então atraíam, além dessas pessoas que já vieram nessa década de 70, década de 80, no final da década de 80 para a década de 90, atraiu-se muitos grupos esotéricos, como Cavaleiros de Maitreya, Osho Khalid, né, a Gota, alguns templos que se criaram, né, na Chapada, e alguns desses templos permaneceram por um tempo, depois se dissolveram. Por exemplo, o Grupo Saint-Germain. O Grupo Saint-Germain, esses aí, eles se dissolveram 92, 90, até 96, mais ou menos, se dissolveram e foram embora daqui. Grupo Cavaleiros de Maitreya, no final dos anos 90 também já estava praticamente se dissolvendo, né? E aí veio outras pessoas, alguns terapeutas corporais que foram criando. Hoje na Chapada ainda tem alguns templos. Tinha Osho Lua, por exemplo, que praticamente ainda existe, desde os anos 80, ainda existe, porém não está aberto para fazer vivências, para grupos, né? Então, a pergunta dela mais seletiva se foi diminuindo por conta do momento, né? Mas, assim, algumas pessoas que faziam parte desses grupos foram embora. Por quê? Porque não era comercial. E alguns começaram a utilizar nomes sagrados para comércio. E isso não foi legal. E os que viram que não era legal acabaram abandonando. Outros, por sua vez, faziam um trabalho muito legal, muito bem feito, sem ser comércio, como, por exemplo, a Isabel Cristina, que hoje mora em Urubici. Ela tinha um templo aqui em Alto Paraíso, chamava Renascer na Luz, e ela sempre fez um trabalho gratuito, até o final do 2010, por aí, até mais ou menos 2010. De lá, daí para frente, eles foram embora. E alguns grupos vinham visitar a Chapada em busca de turismo esotérico, terapias naturais, né, ou até mesmo uns ou outros estudos ufológicos. A nossa empresa, nós sempre trabalhamos com grupos esotéricos, místicos religiosos. Mas o nosso místico religioso, nós nunca trabalhamos com, por exemplo, ufologia, né? Esse mundo esotérico de ufologia, de observação de naves espaciais e tudo, esse é um mundo que a gente nunca adentrou e não temos muito o que adentrar, porque não é algo palpável, então a gente sempre ficou mais no bem-estar mesmo, que é no holístico, no reiki, no yoga, na questão do... E a gente passou a receber, no início dos anos 2000, final da década de 90, no início dos anos 2000, nós recebemos grupos do professor Ademar Ramos, infelizmente não está mais conosco, né? Ele era da Eubiose de São Paulo, e a gente recebia 1 a 2 grupos por ano dele. E além dos grupos deles, tem outros grupos. Tem até hoje uma empresa que trouxe ele para cá, que eu não me lembro o nome agora, mas essa empresa me trouxe alguns grupos até o ano passado. Esse ano não vem. Esse ano não vem muita coisa. Então, assim, a gente continua tendo alguns grupos, mas focado principalmente na área mais palpável. Vivências em grupos, Qigong, Yoga, ou até mesmo uma visita na Gota, com música ao vivo. A visita ao Templo Cristal, que ainda está disponível para as pessoas que quiserem ver, né? Então, ainda tem um pouquinho desse mundo místico. E, claro, tínhamos 2 espaços de terapias naturais, os 2 estão fechados.
talvez pela falta de procura de clientes, talvez pela diminuição de procura de clientes, né? E o perfil do visitante da Chapada dos Veadeiros, ele mudou muito, assim como o perfil do cliente Freeway mudou bastante. A gente recebia, no início dos anos 2000, por exemplo, a gente recebia mais poucas pessoas que ficavam, a maioria era ecoturista mesmo, era aquele que gostava de fazer longas caminhadas, era uma pessoa mais naturalista, uma pessoa que gostava mais de natureza, de vivenciar a natureza propriamente dito. De lá para cá, as pessoas que vêm não são exatamente só o caminhante. Vêm pessoas que têm curiosidade de conhecer uma chapada, têm curiosidade de ver como funciona e querem conhecer cachoeira, querem conhecer, tomar um banho de cachoeira, conhecer o Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros. Muitos iniciantes no ecoturismo. Como a gente recebeu, por exemplo, uma diretora comercial da Freeway e a Sônia, em sábias palavras, logo que a contratou, falou: você tem que ir para a Chapada dos Veadeiros. É lá que você vai começar a sua história dentro do ecoturismo. A Sônia deve lembrar muito bem disso, né? A Roseli. Exatamente isso a Sônia falou, e ela veio, e eu tive o prazer, o privilégio de conduzi-la durante os passeios. Inclusive, ela e o esposo fizeram rapel na Cachoeira da Água Fria conosco, né? E ela saiu daqui e virou um amante do ecoturismo. Ou seja, então o perfil do cliente também mudou bastante a nível nacional, né? Espero ter respondido sua pergunta. Vamos Respondeu seguindo. sim. Eu acho que de dúvidas, a gente não tem mais nada no chat. Eu não sei se a Sônia quer fazer algumas considerações finais aí, para a gente encerrar. Acho que só dizer que foi muito bacana, Sassá, agradecer aí pela tua apresentação, bastante rica e elucidadora. Acho que todos puderam saber um pouco mais da Chapada, quem já conhece, quem não conhece. E também entender que a Chapada é um destino que se pode ir várias vezes, né? Porque tem muita coisa para ver, tem lugares diferentes para ficar, como mesmo abordaram aqui, né? Alto Paraíso, São Jorge. Então, são muitos momentos diferentes para se curtir, atrativos inúmeros, comunidades, né? Calungas e tudo mais, e cachoeiras de cores diferentes, e enfim, é um mundo mesmo. Eu mesmo preciso voltar para aí brevemente, porque já faz um tempinho que eu não vou e sempre tem coisas diferentes para se conhecer e é maravilhoso, né? E apesar nessa de talvez essa coisa do místico, não sei, está tendo, não sei, talvez uma abordagem não tão intensa como já teve, não sei, mas a alma, né, da Chapada dos Veadeiros, o astral, assim, é algo muito envolvente, né? Eu acho que todo mundo que vai para a Chapada se envolve com o lugar, tem gente que acaba querendo até passar um tempo da sua vida aí. Eu acho que realmente é um lugar que a gente se envolve, né? Não sei, na verdade tem alguns lugares assim no Brasil e a Chapada dos Veadeiros para mim é um desses. Mas enfim, então eu vou agradecer mais uma vez ao Sassá, agradecer a todos que participaram aqui com a gente, muito obrigada por prestigiarem mais uma live da Freeway. Na próxima semana teremos mais 2 lives, dessa vez vai ser Chapada Diamantina e Pantanal Sul. Chapada Estamos Diamantina falando bastante do Brasil, né? Isso, a Chapada Diamantina vai ser no Instagram e o Pantanal Sul vai ser no Zoom, como a gente tem feito essa live, por exemplo. Acho que é isso, Kelly. Obrigada, Sassá, obrigado. Um grande abraço a todos, um ótimo dia. Tudo de bom, gente. Até breve. Tchau, muito obrigada. Beijo, Sassá. Tchau, beijo no coração de todos. Até breve, se Deus quiser. Tchau. Até logo mais.